Fala aí, meus ninjas, sou o Rodrigo aqui trazendo pra vocês mais um resumo de Ninjago Irmãos Expenditsu, dessa vez do quarto livro, Nas Garras de Croma. Pra quem não lembra, esses livros são canônicos e se passam entre as temporadas 11 e 12. E vão contar sobre algumas aventuras do passado do Wu e do Garmadon que partiram em uma jornada até o Oceano do Norte para tentar encontrar uma planta de chá que pudesse curar o Garmadon da mordida do grande devorador. Então, sem mais delongas, vamos nessa. O livro se inicia com os ninjas indo investigar um roubo de joias no Museu de Ninjago City e, chegando lá, eles notam que o que está sendo exposto é uma galeria de obras de arte, pinturas, estátuas. O Jay ele até se assusta quando um pássaro que ele pensava fazer parte de uma estátua sai voando. E não, era um pássaro de verdade. O Mestre Wu também fica meio assim, assustado, porque ele se recordou de uma vez em que ele e o Garmadon encontraram pinturas que ganharam vida. A Nia já fica muito empolgada, acreditando se tratar de mais uma parte da história da jornada do Wu e do Garmadon para o Oceano do Norte, e ela o convence a contar essa história. Enquanto o Zane diz, vamos seguir esse pássaro, porque eu acredito que ele seja o culpado pelo roubo de joias. O Kai diz que se isso for verdade ele vai ficar decepcionado, mas eles decidem seguir. E o Wu começa a contar a história. Vários dias depois que eles deixaram o Vale da Esfinge, ele e o Garmadon continuaram a longa jornada deles até o Oceano do Norte, só que dessa vez eles estão se guiando pelas estrelas. E agora os irmãos se encontram escalando um topo de uma montanha que está coberta de névoa. O Wu ele acha que o lugar está perfeito demais, que é para eles ficarem atentos, mas o Garmadon ele quer aproveitar a paz que eles estão tendo. E aí que tá. O Garmadon ele acha que eles estão bem perto de terminar a jornada, mas o Wu quer manter a cautela. Então eles escutam um barulho e se deparam com uma criatura estranha que tem um corpo parecido com o de um macaco, só que as orelhas são de um cachorro. Essa criatura fala, ela surge da névoa e pede para que os dois a sigam. Curiosos, o Wu e o Garmadon seguem a criatura até o topo da montanha, onde o sol brilha e tem uma enorme propriedade lá. Nessa propriedade tem uma jovem de cabelos roxo escuro chamada Perry. Ela está pintando um quadro e ela recebe o cão caco dela, que se chama Bali. Percebendo que esses viajantes que acabaram de chegar, no caso o Wu e o Garmadon, estão bem cansados, a Perry ela decide oferecer abrigo para eles durante a noite e alimento para que eles recuperem suas forças. O Wu fica meio assim, mas o Garmadon diz, não, bora lá. Eles aceitam, são guiados até a casa da Perry. E lá eles veem várias pinturas belas. Algumas estão inacabadas e outras estão prontas. A Perry acaba revelando que foi o pai que pintou esses quadros. E quando o Wu e o Garmadon fazem algumas perguntas sobre a família dela, a Perry fica na defensiva. Só que aí que tá. O Garmadon, ele ignora isso porque ele não quer ouvir do Wu, eu bem que te avisei que tinha coisa errada aqui, coisa estranha. Mas, enfim, eles vão, descansam, jantam e aí vão pro quarto. E começam a dormir. Porém, o Garmadon tá tendo um sonho até que tranquilo quando ele começa a cair. E ele acorda ouvindo o som de gritos e uivos. Ele decide investigar. E tem uma porta que tá saindo uma luz de trás dela. O Garmadon vai investigar, só que a Perry aparece e bloqueia o caminho na hora, dizendo, não, esses barulhos são só o vento e tal. Aqui na montanha venta muito, né? Pode voltar pra cama. O Garmadon, ele só diz, ok. Ele volta pra cama, já que a Perry não sai do lugar. E ele tá decidido a não deixar o Wu ter o gostinho de estar certo, então ele só finge que tá tudo bem. No dia seguinte eles tomam o café da manhã e a Perry ela decide se abrir um pouco com eles. Ela explica que a mãe dela faleceu já tem uns 3 anos e que o pai e a irmã dela e a irmã mais nova dela, Indy,
foram embora, mas vão voltar em breve. Então ela tá bem sozinha, bem solitária. E acreditando que seja essa a razão para Perry ser tão sensível e ficar na defensiva, por ser um motivo bem difícil para ela falar sobre isso, o Wu e o Garmadon decidem que vão ficar mais alguns dias lá com a Perry para ajudar com tarefas domésticas e tal. Ela fica muito feliz com isso, ela fala pro Bali, eles dizem, cuidado, cuidado. Ela, não, seu bobinho, não assuste nossos convidados, não. E ok, o Wu e o Garmadon ajudam a Perry a fazer a colheita de legumes. E ela chega de tarde e ela diz, seguinte, eu sei que eu posso estar pedindo demais, mas vocês não gostariam de pousar para que eu pinte vocês? Eu normalmente pediria pro Bali, mas ele é muito agitado. O Wu e o Garmadon decidem, beleza, tranquilo. Quem sabe um dia nosso quadro não seja exposto em um museu. É o Garmadon que fala isso, o Wu diz, não, pelo amor de Deus, a gente não vai ser, nós não vamos ser tão famosos assim. Mas enfim, os dois decidem, eles pegam as armas, vão posar lá pra o quadro. E o Garmadon aproveita e conta bem baixinho pro Wu sobre o que aconteceu na noite anterior. E o Wu fica tipo, eu te avisei, eu sabia que tinha alguma coisa errada. Mas, sei lá, ok, vamos ajudar a Perry e depois a gente investiga essa porta, tá bom? E o Garmadon, tá. Só que o tempo vai passando, o sol vai começando a se pôr, o Garmadon cai no sono, o Wu também sente as pálpebras dele fechando e ele pede desculpas pra Perry antes de ir dormir. Só que quando ele acorda, ele percebe uma coisa. Ele e o Garmadon estão em uma floresta estranha, bem diferente da montanha que eles estavam. A Perry não está em lugar nenhum. E aí eles ficam confusos com o que aconteceu. Então, do nada, a cabeça da Perry aparece no horizonte, gigante. E ela pede desculpa, mas fala que tinha que ter certeza de que os dois iriam ajudá-la com o que ela precisa. Então, a Perry some. E os dois irmãos deduzem, ela deve ter nos aprisionado em uma pintura. Por que eles deduzem isso? Porque antes, quando eles estavam indo para o quarto, o Garmadon ele notou uma pintura com alguns patos voando e as asas estavam batendo. Ele até disse, eles estavam se mexendo, só que a Perry, não, os quadros do meu pai são bem realistas e tal. E quando o Garmadon e o olharam de novo, a pintura estava parada. Então parecia ser uma ilusão de ótica, mas não. Realmente, a Perry pintou os dois dentro de um quadro. E agora eles estão presos lá dentro. E aí eles tentam usar esse Spinjitzu para escapar, indo na direção em que a Perry tinha aparecido, só que ele tem uma parede invisível que os impede de saírem dali. E do nada surge um cervo branco com um chifre de cristal, chamada Jelena. E a Jelena, né? Ou então Jelena, vamos chamar de Jelena, fica mais fácil. Ela conta para os irmãos toda a verdade sobre a Perry e sobre a história dela. A Perry, ela é a filha mais velha de Mindaro, um famoso mago e pintor que descobriu que tinha o poder para canalizar a magia dele para as pinturas que ele faz, dando vida a essas pinturas. Então, o Mindaro se inspirou na beleza natural do reino de Ninjago e buscou preservá-la por meio de suas obras, que eram definidas por cores vibrantes, belas paisagens e ocasionalmente até criaturas místicas. A vida para a família do Mindaro era muito boa, até que um dia, 3 anos atrás, a esposa do Mindaro, Violet, adoeceu repentinamente e faleceu. Abalado pela dor, o Mindaro ficou desanimado e parou de pintar. Foi quando as duas filhas dele, Periwinkle e Índigo, ou então Perry e Indy, tentaram encorajar o pai a voltar a pintar, esperando que de alguma forma ele acabasse voltando, ficando mais feliz, reencontrando a alegria. Porém, o Mindaro ele voltou sim a pintar, porém não tinha mais a mesma energia ou vitalidade pela qual ele ficou tão famoso. Ou seja, ele agora só pinta em tons de preto, branco e cinza para demonstrar a tristeza e o luto que ele está sentindo. Para piorar, a magia do Mindaro se misturou com a dor dele. Ou seja, a pintura ganhou vida em forma de um monstro
chamado Chroma. O Chroma atacou o Mindaru, tentando sair da pintura. Só que quando o Mindaru foi impedir, o Chroma puxou o Mindaru para dentro da pintura. A Indy tentou salvar o pai, mas foi levada junto. E aí, para que a Perry não fosse capturada também, o Mindaru fechou o portal. Ou seja, não tem como o Chroma escapar para o mundo real, mas também o Mindaru e a Indy estão presos com ele. E desde então, a Perry ela vem tentando se aperfeiçoar na questão da pintura, porque ela tem os mesmos dons que o pai tinha, para arrumar uma forma de trazer o pai e a irmã de volta. A princípio, ela até tentou pintar guerreiros, criaturas que pudessem combater o Chroma, só que nenhuma delas era forte o bastante. Ela foi ficando mais desesperada ainda e descobriu uma forma de aprisionar pessoas e criaturas, seres vivos dentro da pintura. E é o que ela vem fazendo com cada viajante desavisado que passa por aquelas montanhas. E aí, o Wu e o Garmadon, após descobrirem toda a verdade, concordam que vão ajudar, eles vão derrotar o Chroma. E assim a Jelena os guia por vários retratos, várias pinturas feitas pelo Mindaru, até chegar na pintura do Chroma. Eles passam por uma floresta onde tem um barbeiro que foi confundido com um guerreiro pelo Bali e aprisionado pela Perry. Ele não teve coragem de ir até a pintura do Chroma. Eles passam por um bosque que tem um monte de borboletas, então o Garmadon e o Wu se penduram em uma borboleta cada e vão guiando até uma outra porta. A Jelena, ela, por ser uma criatura mágica, ela consegue criar asas. Então ela vai voando. Eles chegam em mais uma pintura, que dessa vez é uma caverna com um dragão, que foi baseado num mito lá de Ninjago, ou seja, não é um dragão de verdade, é um dragão ganancioso, cheio de ouro, que só pensa em si mesmo. E aí que tá, a Jelena ela passa pelo portal, o vai indo na direção do portal, só que o Garmadon, ele nota uma taça, uma urna, que está escrito Chá Costa do Norte. E ele pensa, pô, é o chá que o pai pediu pra gente buscar. Ele vai, pega, só que o dragão acorda. Então o Garmadon vai correndo com a urna até onde o Wu tá, eles saltam pro portal, caem em outra pintura, que agora tem um barco em meio à tempestade. Ele fica muito feliz, só que quando ele olha, a urna não está escrito Chá Costa do Norte. Na verdade, não é nenhuma urna. É um troféu de um torneio. E está escrito Champions da Costa Norte. Pois é. E aí, com a ajuda da Jelena, eles vão guiando o barco pela tempestade até a luz onde vai levá-los para o quadro do Chroma. Só que a Jelena, ela não tem coragem de enfrentar o Chroma, porque uma vez que alguém vai para a pintura do Chroma, não tem como sair de lá. Ou seja, já era. Se entrou despreparado, não tem volta. Então, o Wu e o Garmadon atravessam para a próxima pintura, enquanto a Jelena, ela volta para a floresta dela voando. E ok, estamos na pintura final. E é um mundo desolado, sombrio, todo em tons de cinza, branco, preto. E aí, o Wu e o Garmadon são cercados por criaturas humanoides, sem boca, sem nariz, só dois buracos no lugar dos olhos. Os cinzentos que atacam o Wu e o Garmadon. Eles conseguem afundar um cinzento, mas tipo, quando eles derrotam um, surgem dois no lugar. Eles usam uma corda para amarrar os cinzentos. Porém, quem surge logo em seguida é o próprio Chroma. E o Chroma é uma nuvem enorme de névoa cinzenta. E essa nuvem tem braços, olhos negros e uma boca enorme cheia de dentes longos. A criatura acaba colocando o Garmadon no estado de transe, onde tenta o convencer a abandonar a esperança, dizendo que essa jornada em que eles estão é inútil, que nada vai mudar, pois afinal o Garmadon é quem ele é. E aí o Wu tenta chamar a atenção do Garmadon, consegue tirar ele desse transe, os dois começam a correr, já que não vão ser capazes de derrotar o Chroma. E eles acabam indo na direção de uma caverna, porque eles escutam uma voz e uma luz fraca além da névoa. Eles vão até lá e se deparam com a Indy e o Mindaru.
Lá eles descobrem mais sobre a situação atual deles. O Mindaro usou a tinta restante que tinha na no avental dele para pintar algumas tochas e desenhar símbolos. Todo dia ele fica desenhando símbolos para manter o Chroma aprisionado. Só que aí o Wu e o Garmadon, eles não podem ficar presos ali para sempre. Então eles dizem, ó, seguinte, e se a gente derrotar o Chroma, vocês podem abrir um portal para a gente sair daqui? O Mindaro, ele não acredita que haja esperança alguma para eles, mas o Wu e o Garmadon pensam, peraí, se o Chroma é feito de sentimentos negativos, vamos combatê-lo com sentimentos positivos, alegria, felicidade, diversão. Só que aí que tá, eles estão no mundo todo cinzento. E eles pensam, peraí, a Perry, ela tá do lado de fora, ela tem os poderes do Mindaro. E se ela pintar cores vivas nesse quadro, nós podemos usá-las contra o Chroma. Tipo, nós temos Spinjitzu, então pode ser que dê certo. A gente joga essas cores no Chroma usando Spinjitzu e ele vai ser derrotado. O Mindaro ele ainda tá mais ou menos assim, mas a Indy ela já se convenceu. Então os quatro saem da caverna, o Wu e o Garmadon seguram o exército dos cinzentos, porque a única forma para eles conseguirem falar com a Perry é indo pra frente do quadro. Então o Wu e o Garmadon vão segurar os cinzentos e o Chroma, enquanto a Indy e o Mindaro chegam na frente da pintura, o Mindaro baixa o feitiço de proteção e a Indy tenta falar com a irmã dela. Ela consegue e a encoraja a adicionar os toques de cores ao retrato monocromático. Só que aí que tá, o Chroma começa a se aproximar. Ele sentiu que a barreira foi desfeita. O Mindaro, ele tá tentando usar a magia dele para manipular as cores que a Perry desenhou em formato de flor, só que ele tá muito fraco, ele não consegue. Ele pensa em desistir, porém a própria Perry o lembra sobre a Violet, a mãe dela, a falecida esposa do Mindaro, pois a Violet sempre acreditou nele. E a própria Perry acredita no potencial do pai. Ela até desenhou uma flor violeta ali para ele. O Mindaro, ele agora tá com a esperança restaurada, se levanta e começa a manipular as cores que a Perry tá pintando. E aí o Wu e o Garmadon pegam essas cores, vão rodando num tornado de Spinjitzu e lançam ela no Chroma. Mais uma coisa que eu esqueci de mencionar. O Chroma, ele tava falando com o Garmadon, só que o Garmadon não estava completamente em transe, ele estava gritando de volta, dizendo que ele não ia desistir, que o Chroma estava errado e tal. Mas enfim, o Wu conseguiu tirar ele desse estado de novo, eles usaram as cores em Spinjitzu, jogaram lá no Chroma, que começou a uivar e reagir com dor. Então, ele logo explode e vira um arco-íris, e aí toda a pintura fica colorida. E claro, do local onde o Chroma explodiu, agora começam a cair todas as criaturas, todos os guerreiros, todos os viajantes que a Perry aprisionou. Por quê? Porque eles foram engolidos pelo Chroma, assim que entraram em contato com ele. E aí, beleza. Com o Chroma derrotado, o Mindaro abre um portal, todo mundo sai do quadro, a família da Perry se reúne, o Mindaro expressa a gratidão dele, a Perry pede desculpa pro Wu, pro Garmadon, pra todo mundo. A de Helena, ela pede para tirarem o Will, o barbeiro, da pintura dela, porque ela não suporta ele. E aí, o Mindaro diz, eu tô devendo um favor para vocês. Só que eles dizem, não, a gente só fez o que era certo. Mas se quiserem separar uma comidinha pra gente levar na viagem e tal. A Perry agradece, prepara a comida para eles e diz, o Bali pode acompanhá-los. Só que o Wu e o Garmadon já estão cansados de lidar com criaturas místicas por um tempo. Então eles decidem seguir sozinhos, descendo a montanha e rumo ao Oceano do Norte, certos de que a viagem deles está chegando a um fim. Porém, o Wu ele ainda está se perguntando por que o Garmadon conseguia ouvir a voz do Chroma na cabeça dele, mas o próprio Wu não conseguia. Estranho. De qualquer forma, o Wu sente que, graças a essa aventura, essa jornada, o vínculo entre ele e o Garmadon está se fortalecendo a cada dia. E mesmo que eles encontrem ou não o chá, ele vai se lembrar para sempre dessas aventuras. Então, no presente, o mestre Wu termina de contar a história, a Nia implora para que ele conte mais, para ele continuar a jornada, porém o Wu diz, não, isso fica para outro dia.
Por quê? Porque parece que eles realmente conseguiram capturar o ladrão das joias, que é justamente o pássaro. Ele estava roubando as joias e colocando num buraco que tinha lá na parede no museu. O Lloyd, ele abre a janela, o pássaro vai embora, o Lloyd fecha a janela e eles resgatam as joias que estavam no esconderijo. E aí o Kai fica dizendo, ai, que saco, era só um passarinho, eu queria lutar e tal. Porém, o Cole, ele chama a atenção de todo mundo para uma pintura particularmente vibrante pendurada na parede ali perto. E essa pintura tem colinas exuberantes e onduladas com várias flores coloridas. E para complementar, tem um cervo branco e um grande arco-íris se estendendo pelo céu. Quando a Anya ela fica feliz porque é um quadro bem parecido com o que o Wood descreveu na história. Ela se aproxima e vê que o quadro está assinado pelo Mindario. Ela fica muito feliz, o próprio Mestre Wu fica meio hesitante em saber como que o quadro foi parar ali. Os ninjas resolvem ir devolver a joia para o curador do museu para explicar o que aconteceu e tal. O Mestre Wu fica olhando um pouco para a pintura e diz, não tem nada com o que se preocupar. E ele sai dali. Porém, do nada, na pintura surge uma nuvem escura. Fim do livro. Pois é, né? E como é que essa história acontece? Como é que essa história continua? Nunca saberemos. Porque, como eu já disse anteriormente, acho que foi no primeiro vídeo, inclusive, dessa série de livros, eram para ser 5 livros dos Irmãos Spinjitzu, não 4. Porém, o último livro, Tea Time Terror, ou então Terror na Hora do Chá, foi cancelado e substituído por um livro de Lego Dreams, que era uma outra série animada da Lego. E o que eu tô dizendo? Porque, beleza, as vendas de Irmãos Spinjitzu eram razoáveis, não eram tão boas, mas não era tão ruim também, era um meio termo. Só que a Lego, ela queria anunciar a nova marca dela, que era Dreams, que tem uma série, tem curtas, tem livros. Dreams é legalzinho, eu assisti alguns episódios. Eu não assisti a série toda, mas eu tô curtindo. Não sei se eu vou trazer análise aqui no canal. Provavelmente não, mas é uma série divertida de se assistir. E aí que tá, a Lego pensou, a gente precisa divulgar o nosso produto novo, nossa nova marca. Vamos pegar esses livros que nem estão dando tanto lucro assim pra gente. Vamos cancelar, deixa isso quieto na gaveta, ninguém precisa. E vamos direcionar o dinheiro, vamos investir nisso. Foi o que eles fizeram. Eles cancelaram o último livro de Irmãos Spinjitzu para focar em Lego Dreams. Mas é isso, gente. O que nós podemos imaginar? Vamos supor que o Wu e o Garmadon encontraram a planta, mas que realmente não deu em nada. E que a gente sabe que o veneno conseguiu corromper o Garmadon, o veneno do Grande Devorador. Não tem o que fazer. Então, das duas, uma. Ou eles conseguiram o chá e viram que não ia dar em nada, ou eles não encontraram a planta e disseram, beleza, o que importa é a jornada, né? Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreva no canal, ative o sino para não perder nenhum vídeo novo. Fica com Deus no coração, Jesus te ama. Um forte abraço, até a próxima e ninjas nunca desistem. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you everything.